Olá, estamos de volta para discutir os aspectos psicogenéticos da aquisição do conhecimento matemático, o desenvolvimento de noções básicas para a alfabetização matemática e a construção do conceito de número no processo de alfabetização. O ensino de matemática tem sido objeto de muitos estudos e debates, posto que a qualidade da educação está relacionada ao desenvolvimento pleno dos estudantes. E a matemática é um instrumento que possibilita a plena atuação do sujeito no meio em que vive. Como afirma Lorenzato, a matemática deve ser interpretada por professores e estudantes como um instrumento para a vida e não como um fim em si mesma. Para isso, ambos precisam ter uma formação em que possam vivenciar essa concepção. Nesse contexto, é essencial que a preparação prévia do professor... Nesse contexto, é essencial a preparação prévia do professor para que envolva o aluno no processo de ensino e aprendizagem dessa disciplina, por meio de situações-problema e desafios cognitivos. Para pensar o processo de ensino e aprendizagem da matemática, é importante nos reportar às bases do processo de estruturação mental, que fazem com que o aluno tenha a oportunidade de vivenciar, experimentar, falar e escrever matemática, como primeira etapa desse processo. Para isso, é coerente entendermos sobre o que isso significa para o professor. Para isso, é coerente entendermos sobre o que isso significa. Para isso, é coerente o professor entender sobre o que isso significa na construção do conhecimento matemático. Conforme orienta Piaget, há 3 campos de conhecimento: o físico, o social e o lógico-matemático. O conhecimento físico é resultado das ações da criança sobre os objetos e as experiências significativas que constrói a partir dessas ações. O conhecimento social resulta das construções da humanidade, das convenções sociais, e dizemos que ele é arbitrário, porque é repassado de geração a geração. O conhecimento lógico-matemático resulta das relações que a criança estabelece com ou entre os objetos ao agir sobre eles, gerando reflexões e abstrações. Essa relação deve ser trabalhada com as crianças desde a educação infantil, pois é a partir dessa etapa que esses conhecimentos se estabelecem e vão se formando até os anos finais do ensino fundamental, quando as estruturas do pensamento ainda estão em continuidade de formação. De acordo com Costa, é na educação infantil que a criança forma os conceitos matemáticos básicos, ou seja, aqueles que são fundamentais para o trabalho com números, tratamento da informação, medidas e geometria. Nesse sentido, a formação de professores é um dos aspectos fundamentais para que os mesmos possam saber o que estão fazendo, por que estão fazendo e para quem estão fazendo. No caso específico da matemática, com a qual estamos trabalhando, é preciso pensar que, ao realizar um diagnóstico, nós também precisamos intervir nas dificuldades que, porventura, os alunos apresentem. E também no caminho que eles devem percorrer para alcançar a aprendizagem nessa disciplina. E, nesse caso, a construção do conceito de número. E como é que se faz um diagnóstico? Fazer um diagnóstico é mapear uma realidade, é conhecê-la e entender como essa realidade está, quais são os problemas que estão presentes nela, quais são as facilidades de trabalho nessa realidade que, como professores, estamos conseguindo identificar e quais ainda estão confusos ou ainda não vimos.
Recebemos a nossa turma e precisamos identificar os problemas e facilidades dos alunos, ou seja, precisamos conhecer a realidade de nossa sala de aula como um todo e de nossos alunos em especial. Mas basta somente diagnosticar? Não. Não é suficiente diagnosticar. É preciso intervir pontualmente na realidade que já se conhece e onde já foram identificados os problemas ou as facilidades. Ou seja, depois que já sabemos como os nossos alunos estão, precisamos planejar a intervenção, que é a ação do docente naquilo que está sendo necessário. Para isso, é necessário que o professor busque realizar atividades que possam fazer com que os alunos melhorem naquilo que têm facilidade e vençam as dificuldades que apresentaram durante a realização do diagnóstico. Para conseguirmos realizar todo esse processo de ensino, aprendizagem e intervenção, precisamos fazer exatamente o que vocês estão fazendo. Estudar sobre o assunto e estudar sobre as crianças com as quais trabalham. Lorenzato afirma que para realizar trabalhos onde a criança desenvolva as atitudes necessárias ao conceito de número, elas precisam vivenciar situações experimentais. A experimentação facilita que o aluno levante hipóteses, procure alternativas, tome novos caminhos, tire dúvidas e constate o que é verdadeiro, válido e correto. Experimentar é valorizar o processo de construção do saber em vez do resultado dele, pois na formação do aluno, mais importante que conhecer a solução é saber como encontrá-la. Enfim, experimentar é investigar. Experimentação é o melhor modo para se conseguir a aprendizagem com significado, uma vez que realça o porquê, a explicação e assim valoriza a compreensão. Talvez vocês possam... Talvez vocês estejam... Talvez vocês possam ter pensado, por que isso é importante em nossos... De novo, Cláudio. Talvez vocês possam ter pensado, por que isso é importante em nossos estudos? Então, podemos afirmar que a criança que ainda não tem o conceito de número construído não consegue perceber a matemática como uma disciplina dinâmica e viva. Eles acabam vivenciando uma matemática cristalizada e parada, que não tem nenhuma relação com a própria história da humanidade. Sem o conceito de número construído ou formado, os alunos não entendem a constituição do sistema de numeração decimal e nem as características que estão contidas nele, além das operações com os números naturais. E então, segue-se um ciclo, como se fosse um dominó, ou seja, sem construir os conceitos dessa etapa do conhecimento matemático, também não conseguirão aprender os outros conteúdos matemáticos dos anos seguintes. Dessa forma, os professores, tanto na formação inicial por meio dos cursos de graduação, quanto na formação continuada, precisam compreender que o conceito de número é um conhecimento de natureza conceitual que deve ser construído pelas crianças. No caso da alfabetização matemática, Lutz e Ramsey apontam que a maioria dos professores acredita que os alunos, ao entrarem na escola, já conhecem o conceito de número, só pelo fato de realizarem contagens e ou escreverem uma sequência matemática. Quando esses professores percebem que as crianças têm dificuldade em compreender esse conceito, procuram ensiná-las por meio de exercícios memorísticos e pela repetição de atividades. O treino e a repetição de exercícios geram apenas um conhecimento mecânico do número e não a compreensão efetiva do seu significado. Daí, a preocupação que os professores vivenciem situações,
teórico-práticas de forma dialética com as crianças, para que possam responder aos desafios postos em sala de aula, aos desafios postos no cotidiano. Também os professores precisam intervir nas situações de construção do conceito de número. Lembrem-se do que já discutimos anteriormente. Diagnóstico e intervenção são dois conceitos e ações diferentes, mas que estão bem próximos um do outro, pois ambos articulam-se e um não existe sem o outro. Mas a estrutura lógica matemática de número não pode ser ensinada diretamente, uma vez que a criança tem que construí-la por si mesma. Cabe ao professor encorajar a criança a pensar ativamente. É uma proposta da pesquisadora Constance Camille. Ou seja, não é somente o professor dizer às crianças o que são os números e como os escrevemos. Precisamos fazer com que elas criem relações entre uma situação e outra. O que é o 2? Como se escreve? Qual é a diferença entre 2 e 3? O que em dois conjuntos de elementos tem a mais ou a menos se relacionarmos um e o outro? Podemos citar um exemplo. Se apresentarmos às crianças bolas azuis e verdes e perguntarmos o que são esses objetos, como eles são, as respostas serão logo dadas. No entanto, isso não é suficiente para que o raciocínio lógico-matemático seja formado. É preciso estabelecer relações entre um objeto e outro, no sentido de discutir com as crianças quais são as diferenças e semelhanças entre eles. Quando estabelecemos as semelhanças e diferenças, estamos proporcionando esta construção. A cor e o formato das bolas são características externas ao pensamento, e as semelhanças e diferenças são características internas. As crianças precisam ter esse trabalho para que possam entender e aprender como a matemática funciona. Isso não é um macete, não é uma mágica e nem um milagre. É raciocínio lógico-matemático. Quando, acerca das bolas apresentadas aos alunos, perguntamos o que são e como são, estamos estabelecendo uma relação com o conhecimento social e com o conhecimento físico, que são externos aos nossos pensamentos. Mas, ao estabelecermos uma relação entre os objetos, no sentido de observarmos as diferenças e as semelhanças, podemos construir o conhecimento lógico-matemático, que é interno, que está em nossa mente. Mas então, o que é número? O número, de acordo com Piaget, é uma síntese de dois tipos de relações, que são a ordem e a inclusão. Elas fazem parte de uma abstração reflexiva. Por isso, a construção de número torna-se às vezes tão difícil para as crianças, pois elas fazem isso de forma isolada e solitária e deveriam fazer com a ajuda da família e da escola, no que se refere ao desenvolvimento de atitudes e procedimentos didáticos que permitam essa construção. No entanto, não temos condições de, somente pelo conhecimento físico e social, fazer com que o aluno construa o conceito de número. É preciso que o conhecimento lógico-matemático seja desenvolvido na criança para que ela possa elaborar esse conceito. Na imagem, vemos uma criança analisando frutas. As laranjas estão incluídas na classe das frutas, percebem? Para se construir o conceito de número, é necessário que a criança desenvolva várias atitudes que favorecerão esse aprendizado, como, por exemplo, conservar quantidades, líquido e massa, classificar, seriar, ordenar mentalmente, pensar de forma reversível, contar
incluir hierarquicamente em classes e outras, de forma constante, direcionada, por meio de inúmeras atividades. Caso contrário, eles podem apresentar algumas dificuldades no processo de aprendizagem da matemática. Das atitudes citadas, podemos iniciar a discussão sobre a questão da conservação. Camus afirma que a conservação pode ser explicada pela estrutura mental que as crianças constroem gradualmente. Essa estrutura, que forma o conhecimento lógico-matemático, resulta da síntese da inclusão hierárquica e da ordem. Quem sabe conservar, o faz porque já construiu esse conhecimento lógico-matemático. Conservar é a habilidade de deduzir que uma quantidade pode ser... Conservar é a habilidade de deduzir que uma quantidade que pode ser de objetos, massa ou líquidos, permanece a mesma, mesmo que os dois objetos tenham mudado de lugar ou que o líquido seja despejado em um recipiente maior ou menor. A conservação de quantidade depende de uma condição mental que Piaget chama de reversibilidade, que se refere à capacidade de fazer e desfazer mentalmente a mesma ação. Ou seja, desde que nasce, a criança já inicia um processo contínuo de interação com o meio em que vive. E é por meio deste que seu pensamento torna-se flexível, permitindo a construção dessa reversibilidade por volta dos 7 ou 8 anos de idade. A reversibilidade se refere à habilidade de realizar mentalmente ações opostas simultaneamente, como cortar o todo em partes e reunir as partes em um todo. Na ação física, não é possível fazer duas coisas opostas simultaneamente. Contudo, em nossa mente, isso é possível, quando o pensamento se tornou móvel para ser reversível. Somente quando as partes puderem ser reunidas em sua mente é que a criança poderá ver que há, por exemplo, mais animais que cachorros no nosso planeta. Outra atitude é a ordenação, que é vista como uma das estruturas da formação do raciocínio lógico-matemático. De acordo com Piaget, ordem é a necessidade lógica de estabelecer uma organização que não precisa ser espacial entre os objetos, para termos certeza de que contamos todos e de que nenhum foi contado mais de uma vez. Por exemplo, quando observamos uma criança em seus primeiros contatos com os números e as quantidades, percebemos que, ao contar, ela recita os nomes dos números, do mesmo modo que recitaria os nomes de algumas pessoas. Podemos colocar uma fileira de 5 objetos e contar junto com as crianças, e depois deixar que contem sozinhas. Para facilitar o entendimento das crianças, devemos deixar e estimular que elas usem os dedos para apontar e tocar nos objetos. Depois que elas contarem, vamos pedir a elas que digam onde está o número 5, e elas irão responder. Caso não estejam com a atitude de ordem organizada e nem a da conexidade, que o 5 é o último objeto da fileira. Isso acontecerá porque as crianças não conseguem ainda perceber que o 5 é o conjunto de elementos, é o todo, e não somente o último elemento. Que 5 só é 5 porque dentro dele tem 4, 3, 2 e 1. Dentro da perspectiva do conjunto de números naturais. Sobre isso, podemos nos reportar aos pensamentos de Camus e Joseph, quando afirmam que a ordem se refere à capacidade que a criança tem de arranjar mentalmente um conjunto de objetos, em primeiro, segundo, terceiro e assim sucessivamente. E se as crianças não demonstram essa capacidade, pode-se afirmar que a construção do conceito de número estará ainda comprometida. Por isso, é importante trabalhar com as crianças as respostas que elas nos apresentam ao serem questionadas sobre algum conceito numérico, por meio da contra-argumentação.
Assim, elas estarão sempre respondendo, pensando sobre o que responderam e obtendo uma argumentação para sustentar o que estiver sendo formado no pensamento no momento dos questionamentos. Lembrem-se, a criança constrói o seu conhecimento e a sua própria ação mental. O conhecimento lógico-matemático consiste nas relações mentais e a principal fonte dessas relações é a mente de cada indivíduo. Quando, por exemplo, vemos uma ficha vermelha e uma ficha azul, podemos pensar nelas como sendo diferentes, semelhantes ou as duas coisas. Se nos concentrarmos nas cores, Se nos concentrarmos nas cores, as fichas serão diferentes. Se ignorarmos as cores, as fichas passarão a ser similares. Se pensarmos nelas numericamente, serão duas. As crianças precisam vivenciar experiências que lhes assegurem a possibilidade de construção desses conceitos. Dois deles estão no mundo exterior, ou seja, são o conhecimento físico e o conhecimento social. Mas o outro está no mundo interior, o conhecimento lógico-matemático. Normalmente, as escolas trabalham com o conhecimento social e o conhecimento físico, e o conhecimento lógico-matemático fica a desejar. Não adianta somente dizer aos alunos como o número é escrito e qual é a sua história e característica. É preciso estabelecer relações para que o raciocínio seja estruturado. E ele será feito por meio dessas relações que acontecem numa construção lógica. Por exemplo, podemos identificar dois objetos, dizer que as características físicas que eles têm, o conhecimento físico, dizer o que são e de onde vieram, conhecimento social, mas é preciso dizer também qual é a relação entre os dois objetos, ou seja, o que é que nós podemos ter de conhecimento lógico-matemático. Essa relação é abstrata e interna nos nossos pensamentos. Ela não é somente física e nem social. Por isso, é estabelecida pelas diferenças e semelhanças. E só conseguimos fazê-las ao questionarmos o que estamos vendo, como ele é, o que o difere ou assemelha do que estamos comparando. Além desses questionamentos, é essencial que as crianças tenham a oportunidade de explanar os pensamentos, trocar ideias, perceber as várias formas de pensar e resolver problemas. E ainda, fazer diversos registros do que foi vivenciado e experimentado nas aulas de matemática. Quando vamos trabalhar com as crianças a atividade de inclusão de classe, elas precisam ter desenvolvido a atividade ou a atitude de classificar. Podemos afirmar que o ato de classificar é uma operação lógica de importância fundamental em nossa vida, pois nos ajuda a organizar a realidade que nos cerca e, para classificar, precisamos trabalhar com as relações de pertinência e de inclusão de classes. E quando relacionamos cada elemento com a classe a qual pertence, por ser semelhante aos outros elementos dessa classe, utilizando o critério de cor, por exemplo, estamos estabelecendo uma relação de pertinência. Quando relacionamos uma subclasse com a classe maior em que ela se encaixa, estamos trabalhando com uma relação de inclusão de classe. Assim, a inclusão estabelece uma relação entre a parte e o todo. E para isso, precisamos classificar os objetos nessa relação. Para a atitude de classificação acontecer, as crianças precisam observar os atributos do conjunto de elementos: cor, forma, espessura, tamanho. Elas podem organizar os elementos segundo um desses atributos e depois irem complexificando um pouco mais, até compreenderem que também realizaram uma inclusão de classe. Quando lhes é solicitado que classifiquem os blocos lógicos de uma caixa,
elas podem separá-los por cor, tamanho, forma, espessura, e entendendo que a caixa de blocos lógicos é o conjunto maior e que os triângulos, os quadrados, azuis, amarelos ou vermelhos, bem como os grandes ou pequenos, os grossos e os finos, são características que pertencem ao conjunto maior. O todo está dentro das partes e as partes estão dentro do todo. Para Camus, o número é uma síntese de dois tipos de relação que a criança elabora entre os objetos. Uma é a relação de ordem e outra a relação de inclusão hierárquica. Sobre isso, Hausmann e Camus inferem que a inclusão hierárquica se refere à capacidade mental que a criança tem de incluir 1 em 2, 2 em 3, 3 em 4 e assim sucessivamente. Muitas vezes, quando pedimos a uma criança que conte objetos, o que ela faz é reproduzir a sequência numérica decorada, sem se preocupar se contou mesmo todos os objetos ou se algum deles foi contado mais de uma vez. Conforme Piaget, inclusão hierárquica é a capacidade de perceber que o 1 está incluído no 2, o 2 no 3 e assim por diante. Por isso, trabalhar essas atitudes irão favorecer a construção do objeto em questão nessa discussão. Embora a estrutura mental do número seja formada em torno dos 5 para 6 anos, possibilitando à maioria das crianças a construção do conceito de número, ela não está suficientemente estruturada antes dos 7 anos e meio de idade para permitir que a criança entenda que todos os números consecutivos estão conectados pela operação de mais um, que chamamos de conexidade, que envolve a inclusão hierárquica. Uma pesquisa realizada por Morphy e Piaget concluiu que, embora a estrutura mental do número seja bastante bem formada em torno dos 5 ou 6 anos, possibilitando à maioria das crianças a conservação do número elementar, ela não está suficientemente estruturada antes dos 7 anos e meio de idade, para permitir que a criança entenda que todos os números consecutivos estão conectados pela operação de mais um. A conservação de quantidades é um fator importante na construção do conceito de número pela criança, para verificar se ela compreende que determinada quantidade permanece constante. Piaget pesquisou a conservação de quantidades, tanto nas grandezas de natureza discreta, que podemos contar, como, por exemplo, a quantidade de alunos em uma sala, a quantidade de objetos nessa mesma sala, e também quanto nas grandezas de natureza contínua, que são aquelas que podemos medir, como o comprimento de uma fita, a medida da superfície da capa de um caderno, o líquido que cabe dentro de um determinado recipiente. Alguns professores acreditam que podem ensinar as crianças a tornarem-se conservadoras, treinando-as nesse tipo de atividade, mas é uma tarefa impossível. Elas podem até dar respostas corretas em situações que já conheçam, mas continuarão apresentando dúvidas em qualquer outra situação diferente, desafiadora. Isso porque, para construir o conceito de número, precisamos estabelecer relações entre 2 ou mais objetos. É, portanto, uma tarefa individual, que não depende de um ensino direto, e sim de situações que desenvolvam atitudes favoráveis a essa construção. Quando oferecemos às crianças situações em que elas possam movimentar o pensamento através de atitudes de conservação, ordenação, contagem, classificação, seriação, estamos criando condições para a construção de uma estrutura do pensamento lógico-matemático. Segundo Camus, as crianças de 6 e 7 anos de idade são conservadoras. Por quê? Dão respostas corretas a todas as perguntas e não são confundidas com a contra-argumentação. Também apresentam um ou mais argumentos para explicar uma situação. E por isso é necessário investir com maior atenção
no processo de intervenção junto a essas crianças, para garantir a continuidade do processo de ensino-aprendizagem da matemática. Outras duas atitudes que são importantes que as crianças construam para o conceito de número referem-se à seriação e à sequência. Enquanto a classificação enfatiza as semelhanças entre os elementos de determinado conjunto de elementos, no que se refere aos seus atributos, a seriação trabalha mais com as diferenças entre elas. Dizemos que estamos seriando os elementos de uma coleção quando estabelecemos entre eles uma relação de diferença que possa ser quantificada, permitindo que os elementos sejam colocados em ordem crescente ou decrescente. Assim, obtemos uma fila na qual cada elemento tem seu lugar bem definido e a relação que se estabelece entre eles e seus antecessores e sucessores tem as propriedades recíproca e transitiva. No caso da seriação, podemos pensar o planejamento de atividades necessárias às crianças para a construção desse conceito, para que as ajude na formação e construção do conceito de número. É interessante que as crianças experimentem e vivenciem situações onde elas possam aprender e desenvolver essa atitude, por meio de situações-problemas. Pedir aos alunos que guardem todas as panelinhas em um armário, uma caixa na qual o professor sabe que não há lugar para cada panelinha. Desse modo, eles tentarão acomodar as panelinhas umas dentro das outras, formar grupos e fornecer aos alunos várias caixinhas de tamanhos diferentes e uma caixa de sapatos com tampa. A tarefa consiste em guardar as caixinhas na caixa de sapatos e depois fechá-la com uma tampa. Ao final, vê-se qual grupo acomodou a maior quantidade de caixinhas. Como afirma Camus, a tarefa do professor é a de encorajar o pensamento espontâneo da criança, o que é muito difícil, porque a maioria de nós foi treinada para obter das crianças a produção de respostas certas. E talvez por isso, o nosso pensamento não tenha o movimento necessário para entender o movimento que o pensamento das crianças apresenta. E as nossas atitudes podem ou não favorecer a criança a enfrentar suas dificuldades e superá-las. Sendo o número a relação criada mentalmente por cada indivíduo, a criança sumiu. Sendo o número a relação criada mentalmente por cada indivíduo, a criança só vai progredir nessa etapa do aprendizado do conhecimento lógico-matemático se esse conhecimento for mediado pelas relações, pela coordenação das relações simples que as crianças criam com os objetos quando elas experimentam e brincam com eles. Dessas relações simples e das problematizações que as crianças vivenciam, é criada uma relação mais abstrata, a qual Piaget denomina de abstração reflexiva. Nela, a criança tem condições de atuar sobre os objetos. É nessa abstração reflexiva que o conhecimento e o conceito de número vai sendo criado e a alfabetização matemática vai sendo estabelecida. Se a escola e a família não conseguirem oferecer condições e estímulos para que as crianças construam o conceito de número, elas terão dificuldades em entender e aprender matemática. Na próxima aula, faremos uma articulação entre a matemática, a literatura infantil e a relação entre a linguagem matemática e a linguagem natural da criança. Até breve!